O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Capítulo 6, item 2 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Para nossa prece inicial, convidamos Neumann Vasconcelos. Boa noite. No meio desse turbilhão de jogo que todos torceram hoje, vamos agora silenciar um pouquinho, nos recolher para falar com a divindade. Sobretudo, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso guia e modelo, nós te agradecemos por essa oportunidade que todos nós estamos em busca de compreender a tua mensagem edificante. Pedimos também aos espíritos maiores, mensageiros de Deus, que nos envolvam com suas bênçãos de amor, para que cada um aqui sinta a presença de Deus em nós, nos preparando, nos aquietando o coração, para que a nossa compreensão se expanda para o nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos sair daqui fortalecidos no propósito dessa caminhada tão edificante que a espiritualidade nos mostra através dos codificadores de Allan Kardec. Ser conosco, Pai amado, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Para nossa vibração musical, convidamos o maestro Christian Cardoso.
Paulo de Tarso Araújo Souza, analista de sistemas, palestrante da Federação Espírita do Estado da Bahia e membro do Centro Espírita Maria Imaculada em Salvador, para falar sobre o tema A Reencarnação como um Instrumento de Evolução. Convidamos o palestrante Paulo de Tarso à tribuna. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade presente nessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hein? Fiquem tranquilos que a Copa do Mundo reencarna de 4 em 4 anos. Faz parte da justiça divina, viu? Fiquem tranquilos, que está tudo certo. Mas, meus amigos, esse é um tema extremamente interessante, porque a doutrina espírita está fundamentada em 5 princípios ordenadores, vamos dizer assim, e que Allan Kardec, no seu trabalho de codificação, ele enxergava que a doutrina espírita poderia ser a base, a sustentação das principais religiões, mantendo cada uma delas a sua identidade, a sua particularidade, mas combinando naquilo que todas concordavam. E esses 5 princípios, eu posso assegurar a vocês que os postulantes das demais religiões ainda não despertaram para a possibilidade disso, certamente, mas estão presentes em todas elas. E Allan Kardec apresenta o primeiro fundamento como a existência de Deus, como sendo a razão principal do processo de transcendência do homem. O homem transcende para buscar Deus, e isso ele faz em qualquer religião. A segunda possibilidade de alinhamento seria a imortalidade da alma, o que na doutrina espírita é algo absolutamente natural também de pensar, e em outras religiões também. Se nós pensarmos no céu e no inferno como possibilidades de localização física, espiritual daqueles que morrem, que seria aqueles que são os bons iriam para o céu e aqueles que não se comportam direito iriam para as zonas infernais para todo sempre. Para que eles pudessem perceber que estão no céu ou no inferno, eles precisavam estar vivos. Não existe nenhuma possibilidade de um espírito que não esteja vivo saber que está no céu ou no inferno. Portanto, para estar em um lugar ou em outro, é preciso que a alma permaneça viva depois da morte física do corpo. Então, você muda o endereço, mas a existência de uma vida após a morte física, ela é comum em todo o mundo. Se nós formos olhar o terceiro princípio, esse então é mais comum ainda, é a comunicabilidade entre vivos e mortos. A comunicabilidade entre vivos e mortos também está presente em muitas religiões, e se formos observar na Bíblia, nós temos muitos, inúmeros casos. A conversa de Abraão com Deus, a conversa de Moisés, aquela conversa que Jesus tem com Elias e com Moisés no Monte Tabor, e muitas outras que são as comunicações, além das comunicações que Jesus tinha com os irmãos que obsidiavam aqueles que se encontravam em seu caminho. Há também bastante interessante pensar na comunicabilidade entre vivos e mortos, quando nós encaramos a possibilidade dos santos. Os santos que se comunicam conosco quando fazemos orações, nós estamos nos comunicando com quem? Com exatamente aqueles que viveram na terra e que agora estão no plano espiritual. Então não faria sentido fazermos orações se não houvesse a comunicabilidade entre vivos e mortos. Há um princípio quarto que ele é um pouco mais polêmico, porque ele fala a respeito da pluralidade dos mundos
E a pluralidade dos mundos está também no Evangelho, quando Jesus afirma que há muitas moradas na casa do meu Pai e que, se não houvesse, ele já teria comunicado. O quinto e último princípio também é a reencarnação. E a reencarnação, da mesma forma, está presente, esta sim, quase que na totalidade dos preceitos espiritualistas religiosos. Por incrível que pareça, alguns espiritualistas não acreditam na reencarnação. Quando Allan Kardec trabalhava no espiritismo, e é bom separar espiritismo de espiritualismo, porque espiritismo é a doutrina que foi organizada por Allan Kardec, e o espiritualismo significa acreditarmos que existem espíritos e que esses espíritos se comunicam e etc., mas nem todos eles acreditavam na possibilidade da reencarnação. Achavam que a reencarnação era algo impossível. Mas, de um modo geral, nas demais religiões, todas elas, a questão da volta do homem a um corpo físico que não necessariamente o mesmo que o habitou ou que deu guarida a ele em outra vida, é algo absolutamente normal, porque não seria de outra forma explicarmos a bondade de Deus. Como se justifica, por exemplo, que uma pessoa que nasça cego? Então, os apóstolos fizeram exatamente essa pergunta para Jesus: Senhor, quem errou para que ele nascesse cego? Seus pais ou ele? Observe a pergunta que foi feita e vocês vão ver que existe aí a certeza da reencarnação, porque este homem, para ser ele o autor da sua desdita, ele teria que ter feito isso em outra vida. Ele teria que ter cometido mal em outra vida para ter nascido com o problema na visão. Então, obviamente que existe nos textos do Evangelho muitas citações à questão da reencarnação. Se formos para o budismo, se formos para outras doutrinas orientais, vamos encontrar também a questão da reencarnação como fundamento, com diferenças outras, como por exemplo a possibilidade de um espírito encarnar em um animal depois de ter encarnado em um homem, o que seria um desperdício. Você imagina, você como um homem, você tem a capacidade mágica de tocar uma flauta, como aqui agora o nosso companheiro acabou de fazer, e depois este espírito iluminado habitar um vagalume. Não seria algo muito interessante, não é? Embora na Índia existam pessoas que afirmem que existem parentes em animais, mulheres que criam animais em casa, na certeza de que eles são reencarnações dos seus parentes mortos. Mas isso ainda carece de muita justificativa, porque, de fato, numa doutrina evolucionista, como é o caso da doutrina espírita, que prevê a possibilidade de um movimento ascensional do espírito, prevê sempre a possibilidade de nós sermos melhores hoje do que ontem, menos do que amanhã, e nos induz a esse movimento, dizendo que nós somos, de fato, instados a evoluir. Quando Kardec faz a pergunta aos espíritos, a pergunta de número 132, ele pergunta: qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem de uma forma interessante, dizem: Deus impõe aos espíritos a reencarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Observem que a nossa missão não é pequena. A nossa missão, a missão de todo ser encarnado, que é espírito, consequentemente vivo, aqui e agora, é tornar-se divino, tornar-se perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Mas, para fazer isso, nós precisamos da reencarnação, porque é justamente esse movimento de ir, de voltar, de refletir, de passar pelas experiências, todas elas, que vai fazer com que nós tenhamos uma consciência a respeito do processo do aprendizado, do que é ser um espírito iluminado, do que é ser um ser de luz, do que é ser um ser desapegado das coisas da matéria. E para entendermos isso de uma forma mais profunda, nós temos que realmente adentrar no conhecimento da ciência espírita, que mostra como é que acontece a reencarnação.
De que forma um espírito que está lá no plano espiritual, ele decide por um momento que ele precisa voltar para a carne. Gente, vocês imaginem a possibilidade de um espírito vir à Terra, habitar um corpo com deficiência, ou então ser instalado em uma família absolutamente problemática, e você fica imaginando o que levaria um espírito a sair de uma condição de um certo conforto no plano espiritual para poder vir à Terra, habitar em condições tão inóspitas. E olha que nós olhamos aqui na Terra e vamos encontrar situações muito desagradáveis para alguém viver. E isso seria algo que desafiaria a nossa questão se não houvesse por trás disso outras implicações que fazem com que um espírito, querendo ou não querendo, ele tenha a necessidade de vir à Terra. Para começar o nosso entendimento a respeito da encarnação, nós precisamos compreender que nós somos seres de energia. Nós somos completamente energia. E os cientistas, como Nikola Tesla, por exemplo, dizia que tudo no universo é vibração. Absolutamente tudo pode ser explicado por frequências e vibrações. À medida em que nós pensamos, à medida em que nós sentimos, nós emanamos pensamentos fluidos mentais que são colocados ou transmitidos em direção aos planos espirituais. E esses fluidos mentais, vou chamar de fluidos apenas para ficar mais fácil o entendimento, esses dardos mentais, esses movimentos da mente, eles são criadores no plano espiritual de formas, de situações, de circunstâncias. À medida em que eles se adensam, o que esse psiquismo se torna muito duro, muito rígido, muito preso às coisas do planeta, como no caso nosso, que é um planeta muito denso, é um planeta ainda muito de coisas concretas, ele tem essa imagem que nós chamamos de umbral, que são zonas de pensamento atormentado, que a grande maioria de nós contribui diuturnamente para a sua manutenção. O homem, na medida em que ele pensa, na medida em que ele vibra, na medida em que ele sente as coisas que nós sentimos, raiva, ciúme, medo, ansiedade, as coisas da modernidade, como depressão, por exemplo, são instrumentos de fomento a esse grande conjunto dessa psicosfera do planeta que nós chamamos aqui no meio espírita de umbral e outras religiões chamam de outros nomes, mas são apenas momentos mentais, fluidos mentais, instâncias mentais que são projetadas pelos nossos próprios pensamentos. Nós, como entidades energéticas, estamos acondicionados neste grande mar de pensamento e de energias e somos todos influenciados uns pelos outros a partir destas nossas relações. A partir do momento em que nós estamos aqui na Terra e que a Terra hoje sente uma certa tristeza, o nosso coração ele começa também a sentir essa tristeza, mesmo que ela não nos pertença de fato, porque somos contaminados pelas ondas mentais que são a maioria e que elas estão constantemente nos bombardeando, enchendo a nossa vida de possibilidades e perspectivas. Mas o interessante disso é pensar que em um determinado momento, aquele espírito que foi criado simples e ignorante, que ele é uma potência, quando nós falamos de potência, nós estamos falando de possibilidade. Aquele espírito que sai de uma mônada divina, ele já tem todas as possibilidades de ser divino, porque senão não seria. Uma manga, um caroço de manga só dá manga como fruto, porque existe uma potência no caroço de manga que produza frutos chamados manga. Vocês nunca vão ver um coco sendo colocado, sendo resultado de um pé de manga, nunca vão ver uma laranja sendo resultado de um pé de manga, porque quando você planta um caroço de manga, ali já existe a manga potencial, a árvore potencial, já existe tudo necessário para que ecloda ali a vida e dê origem a uma mangueira. Assim como nós também vamos nos transformar em anjos, então é necessário que a nossa mônada, a nossa semente, a semente de cada um de nós, a semente espiritual, ela já carregue dentro dela também as potencialidades,
as potencialidades do Espírito puro que nós vamos nos transformar todos à medida em que nós estamos caminhando na evolução e aprendendo não a colocar coisas, porque já temos tudo, mas a tirar coisas que tampam ou que tapam as nossas visões daquilo que somos, daquilo que podemos, daquilo que temos condições de realizar. Se o homem soubesse de fato o que ele carrega dentro dele como potência, ele não teria ou não passaria pela grande maioria dos problemas que nós passamos. Nós vivemos num mundo que nós criamos pelas nossas referências sociais, pelas nossas referências psicológicas, mas é apenas uma referência, não quer dizer que o mundo não pudesse ser diferente. Se nós quiséssemos olhar a natureza com outros olhos, o mundo e as pessoas com outras perspectivas, tudo seria diferente, todas as nossas relações sociais seriam diferentes, todas as nossas condições, as nossas estruturas de ordenação social seriam talvez outras completamente diferentes. Nós escolhemos esse modelo e vivemos nesse modelo porque para nós pareceu ser o melhor, mas é apenas um dentre tantos. Então, nesse momento que nós estamos saindo da ignorância para o processo evolutivo, nós temos, segundo o Dr. Jorge Andréa, que é um grande estudioso, ele já desencarnou com mais de 100 anos, inclusive publicou um livro maravilhoso que foi uma homenagem ao seu centenário, ele ainda vivo, e ele explica que todo espírito tem nas suas potências a possibilidade de eclodir faculdades que vão nos dar a perfeição. Eu gostaria de explicar isso para vocês da seguinte maneira: imagine que você tem uma semente que tem diversas possibilidades evolutivas, quer seja na ordem do sentimento, da intelectualidade, da transcendência, aspectos a serem desenvolvidos. E esses aspectos a serem desenvolvidos, eles não se desenvolvem ao mesmo tempo e nem na mesma velocidade. Ele chama isso de núcleos em potenciação. O que é isso? São essas entidades da potência divina que está dentro de cada um de nós, que começam em um determinado momento a querer existir. É por isso que às vezes a gente tem vontade de fazer coisas, de mudar a vida. A gente às vezes está vivendo uma vida material e quer largar tudo para viver uma vida mais espiritualizada. O que significa isso? Significa que dentro de nós, no nosso psiquismo mais profundo, forças do nosso próprio eu estão nos levando para um processo evolutivo, estão nos conduzindo a um processo evolutivo a partir do desenvolvimento de faculdades que nós temos. Imagine que você possa ter um espírito que esteja muito desenvolvido do ponto de vista moral, mas que esteja pouco desenvolvido do ponto de vista intelectual, porque são dois desenvolvimentos importantes para o espírito, e você vai ter que ver e admitir que em determinadas encarnações, este espírito ele vai precisar voltar para viver experiências do estudo, que não tem nada a ver com as reflexões metafísicas do espírito. Ele vai entrar numa academia, ele vai estar num lugar onde ele vai ser convidado à racionalidade, ao entendimento, à possibilidade de compreender as coisas de uma forma mais concreta, e isso obviamente que pode implicar na frieza, pode implicar numa personalidade completamente diferente. O indivíduo, existe um livro chamado As 7 Vidas de Fenelon. Hermínio de Miranda convida a gente a fazer uma viagem a esse espírito que foi canonizado algumas vezes em encarnações sucessivas, e que na última encarnação dele, ele era um psicanalista chamado Erlo von Waveren, e ele era um psicanalista frio, e ele tinha 3 processos de canonização em igreja, ele viveu na igreja o tempo inteiro. Chegou um ponto que aquele espírito já não tinha mais para onde ir do ponto de vista religioso, e ele precisava agora desenvolver o lado intelectual. Então as encarnações, elas vêm com o objetivo de fazer com que esses núcleos em potencial, em potenciação, aconteçam. E por isso nós temos, conforme assim nos explicam os espíritos, na questão 171, nós temos que passar pelas experiências que nós chamamos de expiações. Eu gostaria de falar a respeito da palavra expiação, porque a gente entende expiação como dor, como sofrimento, como castigo. E a palavra expiação, na etimologia dela, ela não tem essa
esse significado, não tem essa gênese. A palavra expiar, ela vem de ex, que quer dizer fora, e pius. Pius de piedade, de piedoso, de ímpio. Pius de uma pessoa humana. Então, o que seria ex pius? Seria tirar de dentro de cada um o bom. Então, expiação é um processo para tirar de dentro de nós o melhor que nós temos. A questão da forma é uma escolha nossa. Nós escolhemos passar pela dor como o cadinho evolutivo, porque para nós a dor é o despertador das almas. Então existem expiações e existem encarnações doloridas, porque o espírito, no seu processo evolutivo, ele pede para descer naquela experiência. Ele mentaliza que se ele passar por aquela experiência, ele será absolvido dos seus pecados de vidas passadas, coisas que nós carregamos no nosso inconsciente. Ele pensa que se ele quiser se redimir com o filho que ele jogou na rua, ele agora precisa se sujeitar a este filho em uma outra vida, numa condição completamente invertida, fazendo com que abra o espaço para um ciclo vicioso, aonde um faz o mal ao outro, faz o mal ao outro. Quem quiser ver isso, veja a trilogia de Dona Ivone Amaral Pereira, que fala a história dos Narbonne, lá a história da própria Ivone, conta na vida dela, em encarnações sucessivas, e vai ver um casal que briga 1000 anos de traições para descobrir que eles se amam, mais quase 1000 anos de história para se descobrir apenas que existe a potência ou a possibilidade de um ser amar verdadeiramente o outro sem a necessidade da traição. Então isso tudo faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso conjunto coletivo, e cada encarnação será uma encarnação diferente da outra. Não existem encarnações iguais, não existem planos de encarnação igual, por isso nós temos essa necessidade de construir os nossos modelos como se fôssemos alunos na grande escola de Deus. Porque nessa mesma questão 132, Kardec ainda ouve dos espíritos a seguinte questão, de que para uns a encarnação será prova, para outros será missão, para uns será expiação no sentido da dor, e para outros será um regozijo da alma, será um momento em que essa alma vai se sentir verdadeiramente feliz por estar passando pelos últimos estágios do seu cadinho evolutivo, que está sendo realmente aliburilados os últimos aspectos para dar liberdade total àquele espírito, para que ele possa gozar dos altiplanos espirituais e trabalhar conforme ainda é a resposta 132, trabalhar na sua parte da criação, sermos sim auxiliares de Deus na criação do mundo. E eles ainda explicam, os espíritos são muito simples nas explicações, eles dizem assim: o homem, espírito agora encarnado, ele se aproveita da matéria do mundo onde ele está encarnando para transformar esse mundo e fazer assim aquilo que Deus lhe pede para fazer. E ao mesmo tempo, neste processo, ele evolui. Neste processo ele cresce, ele se desenvolve. Por quê? Porque ele está passando por um processo que é educativo e ao mesmo tempo de transformação. Quer um exemplo? Pense na sociedade em transição. Quem está fazendo a transição planetária? São os mosquitos? São os sapos? Somos nós. Nós transformados a partir do nosso esforço pessoal, é que nós estamos dia a dia passando por este processo de burilamento, porque o mundo só será transformado no dia que todos nós estivermos modificados na nossa condição de pensamento e de vivência espiritual. Então é um movimento evolutivo sempre, e a reencarnação como um movimento de justiça de Deus traz para todos nós essa possibilidade. Mas eu ainda não respondi uma parte da pergunta que tinha feito a vocês. Talvez vocês agora comecem a perceber que o espírito, mesmo estando no plano espiritual, talvez o mundo espiritual não seja lá essas coisas todas, ao ponto de um espírito desejar voltar para viver aqui numa condição mais difícil, até para que quando volte para a sua casa verdadeira, ele então possa agora usufruir de coisas melhores.
de uma condição melhor. Quem conta muito bem essa história é Chico Xavier, em um livro chamado Voltei, aonde ele conta essa história de Frederico Figner, ou Fred Figner, que ele era dirigente espírita, trabalhou durante quase 50 anos no movimento espírita, era um homem muito bom, muito caridoso, muito rico. Então, o que aconteceu foi que quando ele estava doente, perto de desencarnar, ele chamou os amigos e disse assim: olhe, quando eu estiver desencarnado, vocês vão fazer uma reunião no centro espírita no dia seguinte e evoquem-me, porque eu virei dizer como foi minha viagem, como foi a viagem, se a estrada estava boa, como foi a rodoviária que eu passei, etc., a companhia limitada. Então, os amigos tentaram até fazer isso e não conseguiram trazê-lo para uma reunião mediúnica, porque nesse momento, Dr. Bezerra de Menezes, que estava indo em função dos seus méritos, proceder à sua desencarnação, ou seja, tirar o seu espírito do seu corpo, quando ele estava sendo levado para a praia, porque ele estava em um estado de desgaste físico muito grande e também emocional. Então, quando ele vê os seus amigos que volitavam, e ele tinha uma vontade enorme de volitar, cá para nós eu também tenho, mas no dia certo, lá ele, né? Então, esse espírito, ele não conseguia tamanha densidade das suas impressões físicas. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, ele compreendeu que tinha feito algo errado. E o que ele tinha feito de errado? Ele simplesmente não amansou o seu coração. Ele era um homem que fazia tudo, mas ele era muito duro. Quando ele ia se dirigir às pessoas, ele era sempre muito rígido, ele não tinha o espaço do sentimento, do envolvimento, ele não trabalhou isso na perspectiva da caridade, porque a caridade não é fazer só as coisas, é também você se envolver no movimento do encontro com o outro, para você poder justamente aprender a ter essa sinergia entre almas que a lei de sociedade nos impõe. Então, a partir daí, ele começou a compreender que tinha feito tudo errado. E foi fazer o certo, para que o seu peito pudesse brilhar de luz e ele pudesse ser, então, colocado como um espírito livre, que ele já deveria ser, tamanho o seu entendimento. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fica pensando que realmente é desejoso para nós vir à Terra, porque essa aqui é a nossa melhor experiência evolutiva. Estar em um corpo é muito difícil para um espírito. O corpo tem situações que o espírito não consegue necessariamente controlar. O corpo é a manifestação do espírito. O espírito se manifesta no corpo, assim como um instrumento se manifesta na mão do músico. Imagine uma pessoa que toca um violão muito bom, ele sabe tocar violão divinamente, mas ele agora está com o violão completamente quebrado, faltando cordas, com as cordas enferrujadas, com a caixa furada. Vocês acham que esse músico, mesmo sendo uma pessoa muito hábil, vai conseguir tocar nesse instrumento? Não. Da mesma forma que o nosso corpo, ele tem que estar pronto para responder aos comandos do Espírito, e se esse corpo não estiver devidamente instruído para isso, o Espírito não conseguirá se manifestar corretamente. E quando eu digo isso, vocês podem estar pensando em doença, mas eu não falo só de doença. Imagine que nós estamos vivendo, eu, por exemplo, fui colocado numa situação adversa, eu fui violentado, meu pai era envolvido com drogas, minha mãe com a prostituição, com crime de um modo geral. Imagine que eu nasci e vivi nesse lugar. Qual a chance que eu tenho de ter a saudável condição psíquica dos chamados normais? Qual é a chance grande que eu tenho, e aí é óbvio de ver, de eu carregar em mim muitas mágoas, muitas dores, muitos sofrimentos? É claro que isso não é determinista. Eu não estou aqui dizendo que isso é determinista, é determinístico. Eu estou dizendo apenas que é possível que sim, com grande chance de sim. Então, esse ser que traz essas mágoas do seu coração, ele não conseguirá dar vazão a uma encarnação plena de um espírito mesmo bom. Na Gênese, quando Kardec fala sobre isso, ele diz: existem espíritos que ao saírem da Terra, ou seja, quando perderem a sua oportunidade de estarem aqui nesse planeta, eles não mais vão reencarnar na Terra. Isso está escrito lá na Gênese. Mas também existem outros que são difíceis na Terra hoje, mas que voltarão para a Terra, porque o seu cerne é muito melhor do que a sua casca. Quer dizer, a sua encarnação lhe deu algumas condições que o seu espírito não consegue se manifestar
corretamente, por isso ele talvez não seja uma pessoa considerada uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa de todos os jeitos. Então, isso acontece com todos nós. Imagine, se vocês forem abraçar Divaldo Franco, vocês provavelmente vão ouvir dele alguma coisa do tipo, não é? Como diz Marcel, ele pega no ombro assim, como quem diz assim, essa é nossa distância. Não é porque ele seja uma pessoa ruim, ele é uma pessoa maravilhosa, mas porque ele mesmo confessa que ele não consegue abraçar pessoas. Porque ele tinha dificuldade de abraçar pessoas, porque o seu pai não o abraçava. Então você vê que o abraço é uma coisa tão boa, o abraço é uma coisa maravilhosa, o abraço é um encontro de almas, e você vê uma pessoa tão preparada, tão tecnicamente cheia de vida, e tão boa, capaz de fazer uma obra como ele fez, dedicar a sua vida a uma causa da caridade, da bondade, como ele fez a sua vida inteira, e no entanto, essas coisas acontecem conosco. É natural acontecer, somos humanos. Além disso, nós temos mecanismos atávicos no nosso corpo que nos reagem ou fazem reagir às questões emocionais, como por exemplo, se você estiver no trânsito e alguém lhe der uma fechada, provavelmente você vai perder a cabeça. Alguém aqui já perdeu a cabeça alguma vez? Isso é um mecanismo, é um ciclo de neuropeptídeos, de neurotransmissores que vai acontecer no nosso cérebro, vai tornar a nossa suprarrenal, vai trazer adrenalina, noradrenalina, vai trazer cortisol, um monte de coisa para o corpo, que vai ativar nosso mecanismo de estresse e vai fazer com que a gente simplesmente fique com vontade de lutar ou de fugir. Isso existe em nós, como existe na cobra, como existe no gato, como existe nos animais de um modo geral. Esse corpo, gente, é um corpo animal. Ele tem características instintivas e essa é uma delas. O corpo funciona a partir disso. Então, por mais equilibrado que você seja, pode ser que tenha um momento onde você perca a cabeça por uma questão emocional mal elaborada, por um cérebro que criou um modelo mental de reação, porque tem medo de tudo, porque tem medo do vizinho, porque tem medo das pessoas, porque se sente numa baixa autoestima e por isso criou defesas para o seu corpo que reagem, mesmo o espírito sendo instruído e sendo bom. Então viver no corpo é uma experiência muito difícil para o espírito, por isso ela é tão educativa, por isso ela é tão capaz de promover os espíritos a condições elevadas quando a encarnação é bem sucedida. Agora vamos falar sobre uma outra pergunta que é derivada dessa. Por que é que os espíritos encarnam nas famílias que encarnam? Por que é que eles não resolvem, já que vão reencarnar na Suíça, ou talvez na Bélgica, hoje, né? Seria bom. Então, por que é que esses espíritos querem encarnar na África? Por que é que esses espíritos querem encarnar em regiões muito difíceis, em lares muito difíceis? E o nome disso é aquilo que eu falei lá atrás, são atrações energéticas. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós criamos nos nossos campos energéticos aquilo que os físicos quânticos chamam de entrelaçamento. Os espíritos são entrelaçados a partir das suas convivências, das suas relações. Então, se nós tivermos relações boas, relações amorosas, pacíficas, e se tivermos relações ruins, como por exemplo os crimes, as traições, as coisas que nos desagradam de certa forma, todas elas criam vinculações chamadas aqui de entrelaçamentos, porque o que acontece com partículas entrelaçadas? Se você pegar um DNA de alguém, tirar um pedaço e levar a mais de 100 quilômetros de distância, e colocar este DNA numa seguinte experiência: o doador está assistindo um filme que tem cenas tristes e cenas alegres. Quando ele vê uma cena triste, o filamento de DNA que foi retirado se contrai instantaneamente. E quando ele vê uma cena alegre, que ele relaxa mais, o filamento remoto, com mais de 100 quilômetros de distância, ele se distende instantaneamente, mostrando que existe comunicação entre as partes entrelaçadas. De uma certa maneira, embora estejamos separados, embora ainda não estejamos convivendo todos, porque se tivéssemos que trazer todos aqueles com os quais ao longo de milhares de anos nós nos relacionamos, nós teríamos que ter famílias com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas.
E isso não é possível porque cada história é uma história e as pessoas têm seu tempo certo de vir à Terra, o momento em que eles estão maduros para encarar uma encarnação, porque para estar na encarnação nós temos que estar preparados para ela. Então o que acontece é que existe uma necessidade do espírito vir à Terra e ele precisa agora estar vindo através de um mecanismo biológico que é uma mulher, que vai trazer este espírito através do seu corpo. Então este casal, de alguma forma, entrelaçado com esse espírito, pode ser a mãe ou pode ser o pai. Eles começam então agora a fazer um segundo movimento. Eles começam a fazer aquele movimento chamado de sintonia. O que é a sintonia? É quando o seu padrão vibratório está começando a ficar compatível com o do outro. Nós sentimos sintonia quando nós encontramos com alguém e sentimos aquela sensação de que eu já te conheço faz tempo. Que pessoa agradável, que pessoa maravilhosa, nossa, que vontade de te abraçar. Assim também nós encontramos pessoas que nós temos verdadeira ojeriza e a gente diz assim, poxa, essa pessoa, eu nem conheço, essa pessoa nunca fez nada para mim, por que eu sinto isso por essa pessoa? São padrões de vibração que se nós tivéssemos um olho um pouco mais apurado, certamente que nós iríamos entender. Mas é o que acontece do ponto de vista elétrico, do ponto de vista das nossas energias, dos nossos campos mentais, é que esta sintonia faz com que aquele espírito reencarnante entre em sintonia com aquela mulher ou com aquele casal naquele momento. E daí existem as diversas formas de reencarnação. A primeira delas é a que a gente vê nos livros, ela é aquela planejada. Como é uma reencarnação planejada? As entidades venerandas, elas se preocupam em fazer um plano da encarnação. E diz assim, Zé vai casar com Maria, vão morar em Jiquié, vão ter 3 filhos, vão morar numa fazenda para criar patos e terem uma vida do campo. Então define mais ou menos as coisas, os espíritos combinam, mais ou menos modelo Adelino e Raquel em Missionários da Luz, com o nascimento de Sigismundo. Mais ou menos isso, todo mundo combina, olha, eu estou indo, me perdoe, eu te peço perdão, faz reunião, né, conversa e etc. Isso tudo num plano espiritual. Aí você diz assim, mas como é que pode o pai e a mãe fazerem reunião? Fazem, desdobrados, vão para reuniões mediúnicas, participam desses encontros. Então, o processo da reencarnação planejada é bem elaborado e as entidades fazem de tudo para que aquilo dê certo, para que não exista aborto, para que não exista desistência, para que os pais realmente se transformem em pais amorosos, que peguem esse filho, que carreguem, que dê tudo certo, para que aquela encarnação atinja os objetivos que ela se propõe. Existe uma outra encarnação chamada encarnação acidental. Como é essa encarnação acidental? Imagine uma rave, uma festa rave. Está ali regada a álcool, droga, música psicodélica e as pessoas em um estado alterado de consciência. E elas se entregam na volúpia das sensações e ali existe o sexo livre também sendo praticado de forma ordinária. É óbvio que a psicosfera desse ambiente atrairá espíritos diversos que estejam em sintonia com aquele tipo de ambiente, estejam em sintonia com aquele tipo de vibração. São espíritos viciados, são espíritos de pessoas que ainda não conseguiram sair da sua zona de demência, que estão presos ainda na faixa vibratória do chão da terra, não foram para lugar nenhum do espaço, estão aqui e participam das festas, participam dessas questões para poder justamente absorver daquelas pessoas que estão lá sentadas aqueles vapores, aquelas emoções, aquelas energias mentais, fazerem vampirizações físicas dos seus corpos para poder exaurir dali todas as sensações, como se eles participando da festa estivessem fisicamente. Então o casal está num conúbio, a moça está num período fértil, ali existe um processo natural de aquele espírito que está ali dizer, eu vou aproveitar a oportunidade, já que eu estou aqui, vou voltar. E ali haver uma atração. Então, quando a gente vai entender como é que funciona isso do ponto de vista da fecundação, imaginem que você tem um óvulo e você tem um espermatozoide. Você tem milhões, bilhões de espermatozoides e um só consegue fazer esse processo. Então, existe uma imantação no óvulo com um determinado padrão de frequência e existe uma imantação também nesse conjunto todo dos gametas masculinos para que ali um
seja o mais suscetível a encaixar-se com a vibração daquele óvulo, para produzir ali a fecundação. Então esse processo ele acontece todo do ponto de vista energético. Para isso, as entidades, os espíritos do pai, da mãe e do espírito reencarnante, eles entram em sintonia. Isso é sintonia. Existe uma terceira grandeza que a gente chama de ressonância, que é quando esse pensamento, ele aí vai causar agora aquela reencarnação que acontece de automatismo. O que é uma reencarnação com automatismo? É aquela que de ordinário acontece. Nós somos atraídos pelas nossas energias e as nossas vinculações, das nossas emoções, daquilo que nos une, daquilo que nos afasta, não é? E é exatamente assim que nós nos aproximamos uns dos outros. Então, quando no Evangelho a gente vê lá, quando você estiver indo para o juiz com seu litigante, faça as pazes no caminho com seu litigante, para que quando você chegue na frente do juiz, o juiz não te julgue, não te bote na prisão e você saia de lá somente depois de pagar o último centavo. Então vocês imaginem que tudo aquilo que nós fizemos no passado, todas as nossas dores, todas as nossas mágoas, tudo que nós causamos, de alguma forma no futuro, nós precisaremos trazer essas energias para que elas sejam realinhadas em harmonia, para que elas não fiquem em distonia. Então, como é que funciona a ressonância? O desejo ardente do reencontro. Aquele espírito que sabe que é devedor de uma relação passada, no momento em que ele adquire os créditos da sua confiança mental e que ele sabe agora perfeitamente que ele precisa se recuperar com aquele outro que ele prejudicou em outra vida, ele começa a vibrar e diz: como seria bom se eu trouxesse esse espírito para a minha vida. Muitos filhos adotivos que chegam através de lares terceirizados, vamos dizer assim, eles passam no cadinho físico, biológico de outros pais, porque aqueles pais naturais que o adotarão no futuro, eles não teriam as condições de produzir o corpo com a biologia e com a história necessária para a história daquele espírito que vai reencarnar naquele momento. Por isso, às vezes, ele nasce naquela casa e traz dali características genéticas, características tais da sua formação biológica, disparos, gatilhos que poderão ser disparados ou não durante a sua vida, e para isso ele precisa ser formado em outra casa para poder vir. Estamos todos conectados, gente. Então, em doutrina espírita existe uma coisa, nunca você pode dizer é isso. Você sempre pode dizer, pode ser isso. A minha encarnação foi planejada? Pode ser. Minha encarnação foi acidental? Pode ser. Minha encarnação foi assim, um resgate do passado? Pode ser. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fazia um atendimento no fraterno de uma senhora que me procurou, porque ela tinha um problema muito grande com a filha dela. E é um problema terrível, que ela de relacionamento, a filha escrevia para ela, manda o WhatsApp, porque agora a gente briga pelo celular também, e mandava lá pelo WhatsApp: não quero mais voltar com você. Isso quer dizer que na outra vida ela não quer mais voltar, e vocês já captaram a ideia de que ela é espírita, e a filha também. Então, eles têm um problema muito sério, e aí foram fazer uma consulta, e foi dado o diagnóstico que esse é o mais normal: vocês são inimigos do passado. 5 minutos de conversa com essa mãe, você vai entender que elas são inimigas do presente, porque a filha foi abandonada por essa mãe quando ela nasceu. Foi abandonada, vírgula, não foi abandonada porque a mãe abandonou, eu sou má, vou abandonar. Não, a mãe precisava trabalhar. Mas vai dizer isso para um neném de 1 mês de idade, vai dizer isso para um neném que acabou de nascer, que aquela mãe precisa trabalhar, ele não entende isso. Na cabeça dele, ele acha que foi abandonado. Então o que acontece? Nós construímos nossas relações nessa vida e muitas vezes nossas anfractuosidades são presentes, são de agora. São espíritos que têm dificuldade sim, mas menores, não necessariamente naquela magnitude, e que agora estão aqui, que precisam se acertar. Então, quando nós trazemos os nossos irmãos para junto de nós, tenham certeza de que era para realmente esses irmãos estarem juntos de nós. Uma coisa nós podemos ter certeza: todos aqueles que estão dentro da minha casa eram para estar ali. Todos aqueles que nasceram da barriga da minha esposa
eram para estar ali. Todos aqueles que foram atraídos pela simpatia dos nossos corações eram para estar ali. Porque é assim que funciona o processo da bondade e da justiça de Deus. Se meu filho nascesse no Alasca e eu nascesse aqui no Nordeste brasileiro, qual seria a chance de nós nos encontrarmos no meio do caminho? Muito difícil. Teríamos 2 encarnações, ele lá e eu aqui, e nós não teríamos a oportunidade de olhar nos olhos, de experimentar o amor, de experimentar o sentimento, de experimentar as coisas mais nobres da encarnação, porque encarnar não é pagar conta de luz, encarnar não é sofrimento, encarnar é aprender a amar. Nós fomos talhados para amar e sermos amados, para isso nós estamos aqui. E para aprender a amar, eu preciso me entregar ao outro verdadeiramente, eu preciso ter a relação, contato, eu preciso estar na vida do outro, eu preciso estar dentro deste movimento emocional, eu preciso criar um campo amoroso entre eu e ele. Isso só se resolve a partir da lei de sociedade. Isso só se resolve a partir do encontro, isso só se resolve a partir do momento em que eu tenho uma proximidade física para fazer este encontro. Muitas pessoas imaginam assim: eu gostaria muito de saber o sentido da minha vida. Eu gostaria que alguém me dissesse para que eu vim aqui. Será que eu vim aqui para construir uma obra de caridade? Será que eu vim aqui para construir um grande colégio, um grande centro espírita, um grande orfanato, um grande asilo de idosos? O que eu vim fazer aqui? Se nós tivéssemos um pouco mais de cuidado e observássemos o nosso microcosmo, a gente ia ver que nós temos um primeiro desafio, que é resolver os nossos problemas ou aprofundar as nossas relações com aqueles que estão mais próximos de nós, para que nós não nos transformemos em pomadas de uso externo. Nós funcionamos muito bem para fora das portas das nossas casas, mas dentro nós não temos essa mesma finalidade. Nós somos carinhosos e atenciosos com todos, mas dentro de casa nós somos impacientes e rudes. Nós não temos esse tempo, nós não temos a disponibilidade para dedicar a essas pessoas que precisam verdadeiramente de nós. Então, muitas vezes, o sentido da vida é dar 5 passos, às vezes 2, abrir os braços e abraçar alguém, dizer uma palavra meiga de carinho, dizer algo que seja construtivo, entender que ali é um espírito que chega com toda uma história, e que se a minha história com a dele não está batendo, nós precisamos nos resolver agora. Para a gente fazer uma conta, imagine que uma família de 5 pessoas, são 5 espíritos que reencarnaram na mesma época. Sabe quanto tempo às vezes leva para acontecer esta coincidência de reencarnações? Centenas de anos. Nós temos que olhar para as nossas famílias e pensar do ponto de vista da reencarnação, de que talvez nós tenhamos somente mais outra oportunidade de estarmos juntos daquela forma, com aquelas mesmas pessoas, daqui a 500, 600 anos. É muito tempo para o nosso processo evolutivo. Se nós tivermos tido a oportunidade de estar próximos de pessoas que eram tão simples de resolver questões, bastava apenas ser menos arrogante, bastava ser menos egoísta, bastava apenas prestar um pouco mais de atenção às mensagens que nós já sabemos, certamente que nós teríamos a surpresa e a grata surpresa de não precisar mais voltar aqui para reviver coisas tão simples como desfazer laços da raiva, da mágoa, do ressentimento que ficaram para trás. O que nós temos que ter certeza é que todos aqueles pés que nós pisamos, de alguma forma, essas pegadas desses pés estarão no nosso caminho. Nós vamos nos encontrar todos até o dia em que nós não tenhamos mais nenhum tipo dessas relações. Por isso é muito bom, pensando na perspectiva da reencarnação, que a gente não crie anfractuosidades novas, não crie pedras novas na nossa sacola, porque são outros conflitos para resolver lá dentro. Um dia, uma moça virou para mim e falou assim: Paulo, Deus me livre de voltar a casar com essa pessoa, nunca mais eu quero casar com esse marido, nossa, minha vida com ele está tão ruim. Eu disse: pois tá, te ficar boa, porque se não ficar boa, na próxima encarnação vocês voltam de novo para repetir a dose. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que a natureza, ela tem o tempo todo do mundo, a eternidade é o tempo da natureza. A eternidade, ela não está preocupada se nós vamos resolver esses 5 anos,
em 50 ou em 5.000. Para nós, temos o tempo todo do mundo. É uma questão de desejo, de livre-arbítrio. A questão principal é, se nós sabemos que temos uma forma de fazer, se nós sabemos que temos um caminho para fazer, por que não fazer? Por que não aproveitar a encarnação para dizer, eu sou um espírito encarnado? Isso é importante, porque tem pessoas que resolvem abandonar a carne em vida para viver uma realidade espiritual. Eu chamo isso de ansiedade espiritual. É alguém que quer viver o que vai viver depois que morrer agora. Porque todos nós, eu não queria falar isso no dia de hoje, a gente teve uma notícia ruim, hoje fala outra, todos nós vamos morrer. E quando nós morrermos, nós vamos passar por um plano espiritual, não é? Com as nossas consciências, com as nossas questões todas que estão aqui. Então, se nós já sabemos que nós vamos ter esse ciclo, que isso vai passar, que o tempo é curto, que a vida passa, eu tenho que viver a encarnação agora. Se eu estou na carne é porque eu tenho que viver as necessidades do corpo, eu tenho que viver as minhas anfractuosidades psicológicas, eu tenho que resolver fazer mergulho íntimo, reforma íntima, autoconhecimento. Eu preciso fazer tudo isso para poder um dia não ter mais a necessidade da reencarnação. Porque no dia que o corpo físico não tiver mais nada para ensinar para o espírito não precisa mais reencarnar neste tipo de corpo. Ele vai agora para outros planos, para outros corpos menos densos, para realidades mais fluidas, aonde os sentimentos não são esses que nós temos aqui, esses sentimentos duros, arraigados. Não, são coisas, processos evolutivos. Nós seremos anjo, todos nós seremos anjo. Um dia, todos nós seremos anjo. Nós só temos que trabalhar, nós só temos que acreditar nisso, acreditar nas nossas potências interiores, acreditar que nós somos atraídos pelos nossos sentimentos bons e ruins, e que todos os que estão na nossa psicosfera estão porque nós chamamos, através das ressonâncias, das sincronias e dos entrelaçamentos. E essas pessoas são importantes para o nosso processo evolutivo. Não vamos abandonar famílias, não vamos abandonar essas pessoas pelo caminho, não vamos deixar que as dificuldades impeçam o nosso passo. Vamos seguir firmes no nosso desejo, porque essa reencarnação, gente, nós pensamos ou sintonizamos faz muitos anos quando eu digo, são centenas de anos no plano espiritual. Agora, tem um mérito muito bom que a encarnação também nos dá, por conta do processo da redução perispiritual, da mudança de frequência, que é o esquecimento do passado. Então, o grande problema da encarnação é que a gente não lembra dos combinados que a gente fez. Porque se a gente lembrasse dos combinados, ficava mais fácil. Se a gente nascesse com uma bula, uma espécie de bula de remédio pendurada aqui no pescoço, dizendo assim, ó, Paulo vai fazer isso, tal coisa, vai ser médico, vai fazer tal coisa, tal, ficava mais tranquilo, porque a gente seguia o mapa que a gente desenhou no plano espiritual. Mas na hora que a gente esquece, aí é a verdadeira prova, nós vamos ter que ser atraídos pelas energias salutares da regeneração, do amor. A verdadeira prova, a verdadeira aprovação nas provas da reencarnação é quando nós conseguimos fazer aquilo que viemos fazer, sem que ninguém diga para a gente que a gente tem que fazer. A gente faz porque é da nossa natureza fazer, porque a gente aprendeu que assim é melhor, que a gente compreendeu que dessa forma que se faz e outra não pode ser feita de outra maneira. E para isso nós passamos por esse processo. Para isso nós não precisamos ficar olhando a vida do outro, não precisamos ficar imaginando, mas que vida maravilhosa fulano tem, nós não estamos na semana dele, a gente não sabe que história está ali sendo construída, que tipo de lições e aprendizado tem aquele espírito. Eu tenho que prestar atenção na minha vida, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu carrego, porque se eu ficar prestando atenção na vida dos outros e fingindo que não sou quem eu sou, que encarnação eu tive? Nenhuma. Eu passei por aqui e não aconteceu a minha vida. Nietzsche, o filósofo pessimista, ele dizia uma coisa interessante: você tem que morrer na hora certa. Aí a pessoa perguntava assim, o que é morrer na hora certa? É quando você tiver a certeza de que você verdadeiramente viveu sua vida na sua máxima potência. Você fez tudo o que você podia fazer,
dentro daquilo que você veio fazer, de uma forma tal que quando você terminar de viver, você não tenha nenhum problema com sua morte, você não tenha nenhum questionamento com sua morte. Óbvio que ele dizia isso na perspectiva pessimista dele. A gente pode aproveitar a palavra de Nietzsche, me apropriar disso, apenas para dizer que nós precisamos olhar a nossa vida e tentar reconhecer as nossas missões. Todos somos missionários, todos viemos aqui para fazer alguma coisa, pequena, grande, média, não importa, cada um tem sua pegada, cada um tem seu estilo, e uma das formas mais interessantes de ver é olhar primeiro para o seu corpo. Quer entender sua reencarnação? Olhe o seu corpo. Você tem saúde? Você vai precisar dela. Você tem pernas firmes? Certamente você vai precisar andar. Você vai precisar fazer algo que você vai usar essas pernas. Você tem braços firmes? Prepare-se para abraçar, para escrever, para construir, para serrar, para manipular, para fazer coisas que mãos fazem. Você tem inteligência? Prepare-se para estudar, para dedicar-se ao aprimoramento das ciências, do mundo. Você tem boca, sabe falar, fala bem, então se prepare para divulgar ao mundo mensagens de esperança e fazer com que a humanidade seja melhor. Tem ouvidos que ouvem bem, então seja o ouvido do consolo daqueles que sofrem, que têm um coração amargurado, seja o ombro sincero daqueles que não têm para quem derramar as suas lágrimas. Então saiba que todas as partes do nosso corpo indicam aquilo que nós podemos fazer enquanto seres encarnados. Podemos olhar a nossa família, verificar primeiro os nossos filhos, marido, esposa, aqueles que estão pai, mãe, irmãos, sobrinhos próximos, vai fazendo um raio dessas relações e vamos descobrir que existem coisas resolvidas, coisas ainda a serem resolvidas, e corra para resolver rapidamente aquilo que não está ainda resolvido. Use os seus talentos, use os recursos que você trouxe, vá ao encontro deles se você tem perna, vá ao encontro deste abraço se você tem os braços, diga palavras reconfortantes e sinceras, porque todos temos um coração disponível para falar coisas do amor, para falar coisas edificantes. Tenha sempre a certeza de que nós não podemos, a única coisa que nós não podemos fazer é desperdiçar o que Deus nos deu para trabalhar. Somos trabalhadores de Deus, estamos aqui para fazer a parte que nos cabe da sua criação, que é nos aproximarmos mais rapidamente dele, através do nosso processo evolutivo, e para isso temos a reencarnação como instrumento do seu mais absoluto amor, da sua mais absoluta justiça. É para isso que nós precisamos dela. Então tenham certeza de que cada vida que está presente neste mundo tem um significado especial, que todos somos especiais, que todos somos importantes uns para os outros, que não existe essa de minha vida é um vazio, não existe vida vazia, existe falta de visão, existe uma falta de olhar a vida pela perspectiva correta. Muitas pessoas passam a vida olhando pelas paredes, e as costas têm janelas que se debruçam para paisagens lindas e deixam de verificar este mundo maravilhoso que nós recebemos para viver. Pessoas que não observam a paisagem, os pássaros, as cores das flores, a cor do céu, a chuva, não se permitem tomar de vez em quando um banho de chuva e deixar Deus banhar o nosso corpo como se fosse um pai carinhoso querendo tocar pelo menos uma vez os seus filhos. A gente fica muito sério e quer levar a vida na ponta da faca, e muitas vezes a gente sofre bastante, porque a natureza não é essa. A natureza quer viver em plenitude, a natureza quer se realizar em plenitude, e para isso a natureza precisa que nós vivamos a nossa vida, façamos da nossa vida um instrumento do labor divino, para sermos realmente agraciados pela possibilidade de termos uma encarnação digna de ser chamada de instrumento evolutivo. Se assim nós fizermos e tivermos a compreensão de que somos esses trabalhadores de nós mesmos e que nós podemos evoluir sempre, todos os dias, com os pequenos gestos das nossas vidas, nós talvez façamos como fez Paulo de Tarso, o de verdade. Quando ele estava já encerrando a sua missão, e que ele estava diante de um carrasco que não via nele absolutamente nenhum tipo de crime, porque ele era um homem bom, vacilava com a espada,
e não conseguia cortar a sua cabeça, ele olhou para o soldado e disse: soldado, faça a sua parte, porque a minha parte eu já terminei. Faça seu trabalho, porque o meu trabalho eu já terminei. E assim, quando nós chegarmos agora ao ponto final das nossas vidas e estivermos nessa estrada, neste ponto justamente de mudança entre a encarnação e o mundo espiritual, e chegar o nosso derradeiro momento e a nossa companheira vitoriosa vier buscar aqueles que concluíram suas missões, nós possamos dizer para esta nossa irmã generosa: minha irmã, faça o seu trabalho, por meu aqui na terra, o meu eu já terminei, eu já concluí a minha tarefa. Sou e volto para casa satisfeito e agora esperando como bom aluno a próxima lição do meu mestre, para que um dia eu possa ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Fiquem com Deus, que assim seja. Os nossos agradecimentos ao amigo Paulo de Tarso pela presença e belíssima exposição da noite. Os nossos agradecimentos também pela presença de todos. E convidamos para amanhã, teremos como palestrante Carlos Henrique Brito, de Vitória da Conquista, cujo tema será o Espiritismo e a Regeneração da Humanidade. Temos uma nota também que é sobre a arrecadação de alimentos não perecíveis que nós fazemos para ajudar as obras assistenciais da irmã Reginalda no bairro Benito Gama. Então, aquele que puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, será bem-vindo. Tem um recipiente na entrada que estamos fazendo a coleta. Convidamos para a nossa vibração musical final o professor Christian Cardoso. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se assim Deus permitir. Muito obrigado.